Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, não importa o quanto você conquiste, não importa o que você construa, ainda falta alguma coisa. Um buraco no peito, um vazio que não dá para preencher com dinheiro, com títulos, com elogios. Você se esforça, luta, se isola na sua própria força, mas no fundo, a dor continua ali, sem nome, invisível para todos, menos para você. É como se houvesse uma promessa que nunca se cumpriu. Uma expectativa de que, quando eu conseguir aquilo, quando eu for reconhecido por isso, quando eu tiver aquela casa, aquele carro, aquele status, aí sim, tudo ficaria bem. A gente vive correndo atrás de aí sim, que nunca chega de verdade. Eu sou o William, tenho 77 anos. E levei quase toda a minha vida para entender o que eu estou te falando agora. Não sou terapeuta, não sou guru. Sou só um homem que fez a corrida, que venceu em muitos aspectos, e que chegou ao final da linha completamente exausto e com um vazio que parecia não ter fim. Passei décadas perseguindo o que eu achava que era sucesso. Construí empresas, fiz dinheiro, fui respeitado. Por fora, a imagem era de um homem forte, capaz, que tinha tudo sob controle. Por dentro, era uma bagunça. Uma sensação de inadequação constante, uma vergonha que eu carregava em silêncio, sem saber de onde vinha. Eu prometo que, ao final dessa nossa conversa, você vai entender um pouco melhor essa dor sem nome que você talvez sinta. Você vai ver que não está sozinho nessa, e que existe uma forma de encontrar a paz que você tanto busca, sem precisar mudar o mundo lá fora, mas sim, o mundo aqui dentro. Nós, homens, fomos ensinados a resolver as coisas, a consertar, a ir em frente, não importa o que aconteça, a engolir o choro, a ignorar a dor, a focar no objetivo, no resultado. E quando fazemos isso, quando nos isolamos nessa jornada individualista de conquistas, acabamos nos perdendo de nós mesmos. A gente se convence de que somos os únicos a sentir esse vazio. Que é um problema nosso, uma falha de caráter. Que se a gente se esforçar mais, trabalhar mais duro, ganhar mais, comprar mais, então, finalmente, essa sensação vai embora. Mas ela não vai, não é? Ela só se esconde um pouco, para voltar com mais força depois. Eu vejo isso em tantos homens da minha idade, e nos mais jovens também. A busca incessante por algo que está sempre um passo à frente. O medo de parar, de olhar para dentro, porque a gente não sabe o que vai encontrar. Ou, pior, a gente tem medo de encontrar nada. Um vácuo, um deserto. Para mim, tudo começou muito cedo. Meu pai era um homem de poucas palavras. Ou melhor, de muitas palavras, mas que nunca eram para mim. Ele falava de negócios, de política, do que ele tinha feito, do que ele ia fazer. Mas nunca de como eu estava, do que eu sentia. Eu era apenas um apêndice na vida dele, um espectador. Lembro do meu aniversário de 10 anos. Minha mãe tinha preparado uma festinha simples, com alguns amigos da escola. O bolo estava na mesa, as velinhas prontas. Eu estava tão animado, esperando. Meu pai tinha prometido que viria mais cedo do trabalho, que estaria lá para a hora do parabéns. Eu esperei, e esperei. A festa acabou, os amigos foram embora. Minha mãe tentou me animar, disse que ele estava muito ocupado. Mas a verdade é que ele não apareceu. Nenhuma ligação, nada. Eu assoprei as velas sozinho, com minha mãe cantando. Naquele dia, aprendi que meu lugar no mundo era secundário. Que eu não era importante o suficiente para ser prioridade. Aquilo virou uma regra silenciosa dentro de mim. Se eu for bom o suficiente, se eu for o melhor, se eu provar meu valor, aí sim ele vai me ver. E não era só ele. Era o mundo. Era a vida. Eu tinha que ser o cara que vencia, que não falhava, que não mostrava fraqueza. Eu tinha que ser invisível na dor, mas visível na conquista. Cresci com essa mentalidade. Cada elogio que eu recebia era um bálsamo temporário. Cada meta alcançada era um alívio momentâneo. Mas o buraco no peito, ele nunca fechava. Eu estava sempre em busca da próxima coisa, do próximo reconhecimento, da próxima prova de que eu existia, de que eu valia a pena. Lembro-me do dia em que fechei meu maior negócio. Era um contrato milionário, o ápice de anos de trabalho duro. Todos os meus sócios e funcionários estavam eufóricos, brindando, me parabenizando. Eu estava no centro da festa, com um copo de champanhe na mão, sorrindo, apertando mãos. Mas, por dentro, não havia nada. Zero. Nem um pingo de alegria genuína. Só um cansaço imenso, uma sensação de, e agora? Onde estava a felicidade que eu tinha prometido a mim mesmo que viria com essa conquista? Onde estava a paz? Não estava lá, não chegou.
Foi o momento mais vazio da minha vida, apesar de ser o meu maior sucesso. Esse padrão se repetiu em todos os meus relacionamentos. No casamento, eu era o provedor, o pilar, mas nunca o homem que sabia se conectar emocionalmente. Eu amava minha esposa, mas não sabia como expressar isso de uma forma que ela sentisse. Eu estava sempre ocupado, resolvendo problemas, trabalhando pelo futuro. Com meus filhos, o mesmo. Eu os amava, claro, mas não conseguia estar presente de verdade. Eu lhes dava tudo, menos a minha atenção plena, a minha escuta. Eu os via como extensões de mim, de minhas ambições. E repeti, sem querer, o mesmo distanciamento que meu pai teve comigo. A culpa por isso ainda me aperta o peito, uma dor que eu demorei a nomear. Meus amigos eram, em sua maioria, colegas de trabalho, parceiros de negócios. Relações superficiais, baseadas em interesses comuns, em trocas de favores. Nunca houve espaço para vulnerabilidade, para conversas profundas sobre o que realmente importava, sobre os medos, as incertezas. Eu era o William de sucesso, não o William que sentia. Eu tinha um amigo, o Arthur. Ele era um cara simples, trabalhava como professor. Nunca foi ambicioso no sentido que eu entendia. Ele se aposentou cedo, comprou um sítio pequeno, e passava os dias plantando, lendo e brincando com os netos. Quando eu o visitava, ele tinha uma paz no olhar que eu nunca consegui ter, mesmo com todo o meu dinheiro. E tinha o Ricardo, outro amigo. Esse sim, parecia a minha cópia. Aos 70 anos, ainda estava fechando negócios, brigando com sócios, sempre estressado, sempre buscando a próxima grande coisa. Ele tinha mais dinheiro que eu, mas vivia com uma raiva contida, uma insatisfação que parecia consumi-lo por dentro. Ele ainda não tinha encontrado a resposta. Observar o Arthur e o Ricardo me fez questionar tudo. O que era, afinal, a verdadeira liberdade? Não era ter dinheiro para fazer o que quisesse, porque eu tinha isso e me sentia preso. Não era ser reconhecido, porque eu era e me sentia invisível. Liberdade era não precisar provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Suficiência não era ter o suficiente, mas sentir-se suficiente. Estar presente não era estar no mesmo cômodo, mas estar com a alma, com o coração. Era a capacidade de sentir a si mesmo, de estar em paz com quem você é, independentemente do que você tem ou do que você faz. Essa busca externa, essa corrida, ela nasce de um medo profundo. O medo de não ser amado. O medo de não ser visto. O medo de ser, como eu me senti no meu aniversário de 10 anos, dispensável. E a gente tenta preencher esse buraco com tudo o que o mundo lá fora oferece, mas o mundo lá fora nunca vai te dar o que você precisa. Ele só te dá mais coisas para perseguir. É um ciclo vicioso, uma roda de hamster que você não consegue sair, porque você acredita que a saída está sempre mais à frente, no próximo giro. E não está. A solução não está em correr mais rápido, em ter mais, em ser mais. Ela está em parar, em olhar para dentro, em acolher essa dor sem nome, essa culpa, essa vergonha que você carrega. Em entender de onde ela veio, e que ela não define quem você é agora. É um despertar tardio, sim, mas nunca é tarde demais. Você merece sentir-se inteiro, completo, suficiente. Você merece a paz. E essa paz não é algo que alguém vai te dar. É algo que você encontra em si mesmo, quando finalmente decide parar de fugir do que está aí, dentro de você. Sei que é difícil, sei que dá medo, mas você não precisa fazer isso sozinho. Permita-se sentir, permita-se reconhecer essa dor, essa raiva contida, esse vazio. Não para se afundar neles, mas para entender que eles são apenas ecos de um passado, não a sua realidade presente. Comece pequeno, um momento de silêncio, uma respiração profunda. Um instante de honestidade consigo mesmo. Reconheça que a busca externa foi uma tentativa de cura, mas que a verdadeira cura está em outro lugar. Se essa conversa tocou você, se fez algum sentido, se você sentiu um eco da sua própria história aqui, não guarde isso só para você. Compartilhe. Compartilhe com aquele amigo, com aquele parente, com aquele colega que você sabe que, por trás da fachada de força, também carrega um vazio que ele não consegue nomear. Talvez, juntos, a gente consiga quebrar esse ciclo. Talvez, juntos, a gente possa começar a construir um mundo onde os homens não precisem mais se isolar na dificuldade, onde a vulnerabilidade seja força, e onde a busca pela suficiência comece e termine dentro de cada um de nós.